Eu sou Regiane Cunha, especialista na superação de traumas e medos, sou terapeuta Theta Healing e também quero estar aqui hoje dividindo com vocês um pouquinho do porquê que a gente aceita migalhas, né? O que acontece que faz com que a gente acabe se sujeitando a pequenas demonstrações de amores que não preenchem o nosso coração e a gente continua nesses relacionamentos. Então a gente vai estar falando um pouquinho disso e está relacionado com várias situações que foram nos colocadas durante a nossa infância, e eu quero falar de alguns desses fatores: as falsas crenças que você foi rodeada, o convívio social e até mesmo também a gente vai estar falando de pequenos traumas que você conviveu na infância e que podem ter originado medos em você. Como vocês sabem, sou especialista na superação de medos e é disso que eu venho falar sempre que posso. Então, hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Mas Gi, então, hoje eu estou numa situação que eu estou aceitando migalhas de amor. Eu estou passando por uma situação em que eu sinto que eu não sou recompensada da mesma forma. Ou até mesmo, imagina você, mulherão, que está passando por um processo de um relacionamento em que você não se sinta merecedora, que você acha sempre que a pessoa merece mais do que você, que a pessoa faz mais coisas do que você, ou que a pessoa tem uma característica física mais atrativa do que a sua, ou uma característica psicológica mais atrativa do que a sua. Quais são os processos que podem sim interferir a sua vida de forma gerando medos que façam com que hoje você acabe aceitando migalhas no amor, ou dizendo sim, aceitando tudo que fazem e se contentando com relacionamentos que não tragam realmente aquilo que você desejava? Algumas das coisas que podem ter acontecido: você pode ter sido fruto de uma gravidez indesejada, você pode ter passado por um processo de aborto espontâneo, quase um semi-aborto espontâneo, né? Senão você não estaria aí. Mas, ou seja, sua mãe pode ter passado por um processo de quase perder o bebê, e isso pode ter gerado em você essa sensação, por exemplo, de a qualquer momento você pode sair da vida de alguém. Você pode ter passado por um parto fórceps, por exemplo. Se você passou por um parto fórceps, fica colocado na sua cabeça que alguém te obrigou a sair de um relacionamento, né? Então tudo isso ele fica colocando no nosso DNA, na nossa própria fórmula de vida, ou seja, na nossa história, no nosso histórico, pequenos traumas que vão sendo colocados. Automaticamente, quando essa criança nasce, ela nasce com uma necessidade muito maior de atenção. Ou que os seus pais não se davam bem e você acabou sendo fruto de um relacionamento indesejado e de repente você foi gerada naquele lar em que estava com uma certa dificuldade de conversa entre os dois. Então tudo isso pode atingir você de forma a fazer com que a sua primeira infância tenha esse grande impacto. Não só o quando você vai estar num núcleo social maior, mas como dentro da sua própria casa, como se você fosse sempre uma peça fora do baralho. Então essa sensação, mesmo que os seus pais queiram transmitir um sentimento contrário, sabe aquela criança que por mais que você dê atenção, parece que nunca nada tá bom para ela? É sinal que não foi uma situação em que os pais tenham consciência de que foi gerado aquele trauma. Às vezes acontecem coisas que você, por mais que você tente explicar, você não consegue perceber, tanto na vida do seu filho quanto na sua própria vida, na sua geração. Então é importante você entender quais são os processos que você foi passando já na sua infância.